A primeira coisa que senti não foi a dor. Foi o cheiro. O cheiro do perfume barato que ele espirrou em mim como quem desinfeta um banheiro público. O frasco ainda estava na mão dele quando o líquido gelado escorreu pelo meu rosto, entrando pelos olhos, pela boca, pelo nariz. Ele pressionou o borrifador sem parar, rindo, enquanto o jato me atingia como spray de inseticida. Agora sim, ele disse, segurando meu queixo com força. Vamos ver se esse fedor de velho sai de você. Eu não consegui responder. O choque me deixou muda. Só senti a mão dele me empurrando para trás, me fazendo bater contra o armário. O frasco caiu no chão, rolando, ainda pingando. Ele gargalhou de novo, alto, como se tivesse feito uma grande piada. Eu ouvi o som da porta batendo logo depois. Ele saiu como entrou, deixando sujeira, desordem e vergonha pela casa inteira. Eu fiquei parada, com o cheiro agressivo do perfume impregnado na pele, ardendo. Era como se eu estivesse dentro de uma nuvem tóxica. Meus olhos lacrimejavam sem eu saber se era por causa do álcool ou da humilhação. Engoli seco. A garganta queimou. Fedor de velho! Foi isso que ele disse quando chegou em casa, antes de jogar o perfume em mim. Nem boa tarde, nem olhar. Nada. Entrou, apontou para mim e disparou a frase como quem cospe veneno. E eu, tão acostumada ao desrespeito, ainda demorei 1 segundo para entender que ele realmente tinha feito aquilo. Tinha segurado meu rosto, espremido minhas bochechas com os dedos grossos e despejado em mim a crueldade que vinha acumulando há anos. Quando respirei fundo, o cheiro forte me invadiu de novo. O gosto químico escorreu pela minha língua. A sensação foi tão repulsiva que meu estômago virou e eu apoiei a mão na mesa para não cair. Ali, de pé, com o perfume barato queimando minha pele, eu senti algo dentro de mim rachando. Não era tristeza, nem medo, nem surpresa. Era uma raiva silenciosa, seca, limpa. Uma raiva que não tremia, que não chorava, que não pedia desculpa por existir. Eu levantei lentamente a cabeça. Me vi refletida no vidro da cristaleira. O cabelo bagunçado, a roupa molhada em manchas, as rugas marcadas pelos respingos químicos. Uma imagem que qualquer um teria pena. Mas eu não tive. Eu tive certeza. Certeza de que aquela seria a última vez. Certeza de que alguém tão obcecado por aparência, cheiro e boa impressão nunca sobreviveria ao que eu estava prestes a fazer. Porque se ele achava que eu fedia a velho, ele ainda não conhecia o cheiro da própria arrogância queimando. Nem fazia ideia de como é fácil transformar vaidade em vergonha, e orgulho em podridão, e perfume em punição. Ele não começou assim. Essa é a parte que dói admitir. Quando conheci o homem que um dia jogaria perfume na minha cara como se eu fosse lixo, ele ainda sabia fingir doçura. Me chamava de menina, segurava minha mão na rua, abria portas, penteava meu cabelo com os dedos, enquanto dizia que adorava meu cheiro de creme Nivea com sabonete de lavanda. Eu acreditava. Eu queria acreditar. Eu trabalhava como auxiliar de costura naquela época. Nada glamuroso. Dedos furados por agulha, cheiro de pano guardado, bobinas rolando pelo chão. Ele dizia que achava minhas mãos de mulher de verdade. E eu, com 20 e poucos anos, achava que isso era o suficiente para ser amada. A vida ensinou que não era. O tempo passou e eu fui deixando de ser a menina que ele chamava no início. Fui virando a sombra da própria casa. A mulher que arruma, limpa, resolve, costura, lava, cozinha e dorme cansada antes das 10. Ele não ajudava em nada, nunca, mas sempre tinha algo a criticar. Primeiro, criticou minha comida. Depois, meu cabelo. Depois, meu corpo. Depois, minha idade. Era como se cada ano que passava acrescentasse não rugas, mas defeitos, segundo ele. Eu paguei metade da reforma da casa quando ele perdeu o emprego. Vendi minhas joias de família, as únicas que minha mãe deixou, para cobrir as dívidas que ele fez por descuido. Trabalhei dobrado, sábado, domingo, feriado, bordando vestidos de noiva até os olhos arderem, porque ele dizia que homem não foi feito para lidar com contas.
Foram décadas dando tudo e recebendo migalhas. E essas migalhas ainda vinham com humilhação. Lembro do dia em que ele disse, na frente do nosso filho: "Sua mãe parece uma roupa velha guardada no fundo do baú." Eu ri sem graça na hora, tentando não criar briga. Mas meu peito doeu por semanas. Dói até hoje lembrar do olhar do meu filho, meio confuso, meio triste, como se estivesse vendo algo que preferia não ver. Com o tempo, meu marido passou a sair mais. Primeiro eram amigos do trabalho. Depois, coisa rápida no bar. Depois, simplesmente sumia. Voltava com cheiro de cerveja, perfume doce de mulher desavisada e ódio por existir alguém esperando por ele em casa. Quando eu reclamava, ele dizia: "Tá reclamando de quê?" Era para agradecer que eu ainda volto. E eu agradecia, não com palavras, mas com silêncio. O silêncio de quem acredita que está velha demais para recomeçar, de quem acha que amor ruim ainda é melhor do que solidão. Mas tudo piorou no último ano. Ele começou a implicar com meu cheiro. Inventou que eu cheirava a mofo, que eu cheirava a remédio, que eu cheirava a velhice. Eu lavava a casa com desinfetante forte. Eu passava perfume caro. Ele reclamava. Eu passava perfume barato. Reclamava também. Eu tomava 2 banhos por dia. Dizia que era para disfarçar. Nada era suficiente para ele, porque o problema não era o cheiro. Era eu. E no fundo, eu sabia. Cada vez que eu pegava minha roupa no varal, eu lembrava de tudo o que sacrifiquei. De todos os sonhos que costurei para os outros, enquanto os meus ficaram guardados em sacolas plásticas no fundo do armário. Cada ponto que eu dava no tecido era um ponto arrancado da minha própria vida. E ainda assim, eu continuava ali. Por quê? Porque a gente se acostuma. A gente normaliza a dor. A gente acha que não merece coisa melhor. A gente acredita que é tarde demais. Até o dia em que alguém joga um perfume inteiro no seu rosto e diz que você fede. E ali, bem ali, a alma estoura igual linha mal puxada. Ali, você percebe que envelhecer não é feio. Feio é o caráter. E o caráter dele estava apodrecido. Eu só precisava de um estopim. E ele me deu. Com força, com crueldade, com cheiro. E agora que o fio tinha arrebentado, eu estava pronta para costurar outra coisa. Algo que ele jamais esqueceria. Algo que teria cheiro, sim, mas não o que ele esperava. A casa sempre teve um som próprio. O rangido do portão, o barulho da chave girando, o arrastar da bota dele na entrada. Eu aprendi a ler esses sons como quem lê linhas num tecido. Cada detalhe revelava uma verdade escondida. E foi justamente por conhecer o ritmo da casa que percebi quando algo mudou. Naquela semana, depois da cena do perfume, ele ficou mais agitado. Chegava mais tarde, tomava banho rápido demais, escondia a roupa suja antes que eu tocasse, trancava a tela do celular até para ir ao banheiro. Um homem só faz isso quando tem culpa fermentando no bolso. Mas eu não fui atrás como fazia antigamente. Nada de perguntas, nada de choro, nada de súplica. Eu só observei. E quando a gente para de correr atrás, começa a enxergar. Na tarde de quinta-feira, ele saiu dizendo que ia ao mercado. Compraria arroz, óleo e pão. Saiu rápido demais, quase tropeçando no próprio chinelo. O cheiro forte do perfume que ele usava para disfarçar outras mulheres ficou impregnado na sala por longos minutos. Esperei a casa silenciar. Tirei o avental, lavei a faca, sequei as mãos e fui até o quarto. Eu não estava procurando traição. Eu estava procurando explicações. Mas o destino às vezes entrega mais do que pedimos. No fundo do guarda-roupa, onde ficam as coisas que nunca usamos, malas velhas, documentos antigos, roupas de outro tamanho, havia uma caixa que não estava ali antes. Azul marinho, sem etiqueta, sem poeira, recente. Puxei com cuidado. Ela estava leve, leve demais. Quando abri, algo no meu peito desceu como chumbo. Dentro da caixa havia apenas uma coisa: um frasco de perfume masculino, caro, importado,
completamente diferente de tudo o que ele já teve na vida. Não tinha sido comprado por ele. Eu saberia. O salário dele mal sustentava os vícios, quem dirá caprichos. O perfume estava novo, fechado, embalado. Mas não era o frasco que me fez sentar na cama. Era o bilhete dentro da tampa, uma letra curva, bonita, feminina. Para você não ficar com cheiro de casa velha. R. Eu não chorei, não tremi, não quebrei nada. Eu só encostei as costas na parede e deixei o ar sair devagar, como quem esvazia um pulmão pela última vez. Casa velha. Era isso que eu era para ele. Não uma esposa, não uma companheira, não uma mulher. Eu era a casa velha, eu era o cheiro da rotina que ele desprezava. E agora, alguém com a inicial R estava oferecendo a ele o cheiro que ele achava merecer. Respirei fundo. O cheiro do perfume lacrado era suave, refinado, quase irônico ao tocar meu nariz. De repente, uma lembrança antiga veio à tona. Minha mãe dizendo que toda traição tem cheiro. Cheiro de mentira. Cheiro de covardia. Cheiro de pessoa que não honra o próprio nome. Eu estava segurando o cheiro da traição dele nas mãos. Mas naquele momento, uma faísca acendeu dentro de mim. Porque ao mesmo tempo em que aquele frasco provava a humilhação, também me dava a pista que eu precisava. Não era só adultério, não era só desrespeito, era deboche, era luxo, era presente, era intimidade com outra mulher, e se ele tinha outra mulher, ele tinha medo, e se ele tinha medo, ele tinha algo a perder. O tipo de homem mais fácil de derrubar e o mais satisfatório. Eu fechei a caixa, coloquei tudo onde estava, cuidadosamente, como se estivesse guardando munição. Levantei-me devagar, passei a mão no meu pescoço. Senti minha pele limpa, cheirosa, firme. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não sentia desde jovem: poder. A descoberta não doeu. Ela libertou. E agora eu sabia exatamente qual arma usar e qual cheiro fazer ele experimentar. Naquela noite, ele voltou tarde. Tarde demais para alguém que saiu dizendo que ia resolver umas coisas do trabalho. Entrou pela porta afundando o pé, como quem já chega culpado. O perfume que R deu a ele estava no ar. Não havia como confundir. Era um cheiro limpo demais para quem passou a vida usando desodorante de farmácia. Eu estava sentada na mesa da cozinha, com a luz acesa só pela metade, deixando sombras longas ocuparem o chão. A xícara de chá ainda fumegava. Não porque eu estivesse calma, mas porque eu tinha aprendido a controlar meu corpo ao ponto de enganar até o próprio inimigo. Ele não precisava saber que por dentro havia uma tempestade silenciosa se formando. Ele olhou para mim com desdém, com aquele ar de quem acha que está acima de qualquer consequência. "Que foi agora?" perguntou, jogando a chave em cima da mesa. Observei a chave bater. O barulho seco encheu o ambiente, ecoando como martelo batendo numa sentença. "Nada", respondi tranquila. Só fiquei esperando. Ele franziu o senho, não acostumado a me ver calma. Meu silêncio sempre foi o tipo de silêncio que implorava. Mas dessa vez, não era isso. Dessa vez, meu silêncio falava mais alto que grito. Ele passou por mim e abriu a geladeira. Pegou cerveja, abriu com o dente, aquele costume ridículo e nojento, e tomou um gole longo. A senhora podia ter ido dormir", resmungou. "A senhora." Quando ele queria me diminuir, usava formalidade. Quando queria me machucar, me chamava de velha. Mas dessa vez, não surtiu efeito nenhum, porque eu já não era a mesma mulher de antes. Eu estava observando, medindo, planejando, e ele, idiota, não percebeu. Voltei meus olhos para o pescoço dele. O perfume novo estava ali, impregnado na gola da camisa. Perfume que outra mulher deu. Perfume que ele usava para me humilhar. Perfume que dizia, em silêncio: "Você não é suficiente." Ele terminou a cerveja e bateu a garrafa na pia com força, só para chamar a atenção. Mas dessa vez, não teve impacto. Nenhum. Eu me levantei, andando devagar até ele. Ele riu. "O que foi?"
Veio cheirar se eu ainda tô cheiroso? A testa dele enrugou quando percebeu que eu não estava fazendo a expressão de sempre. A de raiva impotente, a de dor, a de mulher que abaixa a cabeça para evitar briga. Eu estava olhando dentro dele, direto na parte que ele mais escondia, o medo de perder controle. Me aproximei tanto que vi o sorriso dele vacilar. E aí, com a voz mais baixa, firme e suave que eu já usei na vida, eu disse: eu descobri. O pânico passou nos olhos dele por um segundo. Rápido, mas eu vi. Homem traidor é sempre assim, corajoso até o minuto em que você mostra que sabe. Ele engoliu seco. O pomo de Adão desceu rígido. As mãos pararam de mexer na pia. Descobriu... O quê? Tentou disfarçar. Sorri. Não com alegria, com certeza. O perfume, sussurrei. O bilhete, a inicial, o cheiro, tudo. Ele ficou imóvel. E pela primeira vez em décadas, quem silenciou foi ele. Aquele segundo mudou tudo. Ali, naquela fração de instante, eu vi o castelo dele rachar. Vi o orgulho escorrer. Vi a vaidade tremer. E foi ali que eu decidi. Eu não ia só me vingar. Eu ia marcar ele, para sempre. Com cheiro, com vergonha, com lembrança. Porque ninguém destrói uma mulher inteira e sai ileso. Eu respirei fundo, passando ao lado dele com calma, quase como dança. Peguei meu casaco, abri a porta e disse, sem olhar para trás: me espera acordado. A porta bateu. Ele ficou parado no meio da cozinha, segurando a própria mentira como quem segura uma bomba prestes a explodir. Mal sabia ele. A explosão já tinha começado. E agora chegava a parte que eu mais gosto. Quem subestima a mulher velha, aprende pelo cheiro. Se você também já foi tratada como invisível dentro da própria casa, se inscreve no canal. Aqui, a gente transforma a humilhação em força e vira o jogo com classe e criatividade. Saí naquela noite sem rumo certo. Só queria respirar ar de verdade, longe do cheiro dele, longe da casa que eu carreguei nas costas por anos, longe do peso que ele achava que eu deveria ter orgulho em segurar. Andei pela rua como quem sela um pacto silencioso consigo mesma. Eu vou virar esse jogo. A rua estava vazia, as lâmpadas amareladas piscando como se também estivessem cansadas. Segui até a praça perto de casa. O vento bateu no meu rosto e eu senti, pela primeira vez em muito tempo, que o ar tinha gosto de escolha. Sentei no banco, fechei os olhos e deixei a mente trabalhar. E ela trabalhou. Traição, perfume de outra, humilhação física, deboche, anos de desprezo. Eu tinha material de sobra para destruir um homem como ele. Mas não seria com grito, nem com briga, nem com choro. Seria na linguagem que ele mais entendia, vergonha e cheiro. Ele se achava superior, bonito, cheiroso, desejado, homem de status. O tipo perfeito para cair pelas próprias vaidades. Foi então que pensei na pessoa certa para me ajudar. Me levantei e caminhei até a rua de baixo, onde morava Sueli, minha amiga de longa data, especialista em trabalhar com tudo que envolve fragrância natural, sabonetes, óleos, essências. Sueli não era só perfumista. Era curiosa, inteligente e tinha um senso de justiça tão afiado quanto tesoura de costureira. Ela abriu a porta sonolenta, de camisola e cabelo preso, de qualquer jeito. "O que foi, mulher? Nem é horário de visita", disse ela, mas o olhar mudou no mesmo instante. O que ele fez? Contei tudo. Sem floreio, sem esconder nada, a cena do perfume jogado na minha cara, o bilhete da outra, a humilhação, o silêncio dele, a minha decisão. Sueli fechou o rosto na mesma hora. Ele passou dos limites. "Tai", ela falou com aquela firmeza que sempre me acalmou. E quando o homem passa dos limites, a gente puxa de volta. Entramos e ela acendeu a luz da bancada onde fazia suas misturas. Entre frascos, ervas e potes com rótulos artesanais, o lugar parecia um laboratório de feitiços. Cheiro de lavanda, hortelã, alecrim e óleos amadeirados flutuava pelo ar. "O que você quer fazer?",
Perguntaram os olhos dela. E eu respondi sem hesitar. Quero que ele nunca mais se olhe no espelho sem lembrar do que fez. Algo forte? Sueli perguntou. Forte, profundo e inesquecível, falei. Sueli sorriu de canto. Aquele sorriso de quem já entendeu tudo sem você dizer mais nada. Abriu uma gaveta, tirou um frasco âmbar, depois outro, e outro, depois uma caixinha que ela nunca deixava à mostra. Você já ouviu falar de essência de gambá? Ela perguntou baixinho, quase como segredo proibido. Eu ri, não da situação, mas da súbita sensação de que o universo estava finalmente do meu lado. Não só ouvi, respondi. Eu quero. Sueli levantou uma sobrancelha. Você quer usar isso? Quero, repeti. Ele acha que eu fedo a velho, pois eu quero que ele descubra o que é cheiro de verdade. Ali, naquele momento, o plano nasceu. E ele nasceu perfeito. Misturamos a essência com um fixador específico, forte, resistente e praticamente impossível de tirar da pele nas primeiras horas. Diferente de perfume, aquilo não evaporava. Aquilo impregnava. E Sueli, que entendia tudo de cheiro, fez uma fórmula tão precisa que parecia até poção de bruxa. Uma mistura sutil o suficiente para não ser notada imediatamente, mas intensa o bastante para explodir no calor da pele e se espalhar no corpo inteiro em minutos. Ele vai passar achando que é perfume? Perguntei. Vai achar que é coisa fina, principalmente se você colocar num frasco elegante. E depois? Sueli coçou o queixo. Depois vai feder, de longe, de perto, de todos os lados. E o melhor, não sai rápido, mesmo esfregando. Respirei fundo, sentindo uma onda de liberdade atravessar meu peito. Eu tinha nas mãos a arma perfeita. Agora, Sueli disse, é só pensar onde você vai deixar esse presente. E eu já sabia exatamente, sabia o momento, o lugar e o motivo. Porque ele ia usar aquele perfume na frente da outra mulher, no encontro que ele achava que eu nunca descobriria. Na noite em que ele planejou me trocar oficialmente por ela. Eu descobri isso no próprio celular dele, naquela mesma madrugada. Quando voltei para casa, ele estava dormindo. E eu vi as mensagens na tela. Tô indo amanhã. Quero estar cheiroso para você. Ele escreveu para R. Eu sorri, devagar, com gosto, com calma. Cheiroso ele estaria. Isso eu garantia. Acordei antes do sol, mas, pela primeira vez em muitos anos, não acordei cansada. Acordei leve. Não era leveza de felicidade, ainda não. Era leveza de decisão, de quem finalmente deixou cair um peso que carregava nas costas há décadas. Enquanto ele roncava na cama como um porco satisfeito, eu fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração pesada dele, e algo dentro de mim mudou. Aqueles roncos, que antes me davam raiva, agora só me davam poder, porque eu sabia de algo que ele não sabia. Eu estava um passo à frente. Eu tinha o plano. E pela primeira vez, ele era o ingênuo da relação. Levantei devagar, tomei meu banho com calma e vesti minha melhor roupa. Não a mais cara, mas a que sempre me fez sentir viva. Um vestido azul marinho que eu mesma costurei, com uma renda delicada nos ombros e uma costura firme na cintura. Há anos eu não vestia aquilo. Olhei no espelho e levei um susto. Eu estava bonita. Não aquela beleza de mulher jovem, mas a beleza de mulher que sabe quem é. A beleza de quem resistiu ao que deveria ter derrubado. Passei batom vermelho. Não para ele, para mim. Penteei o cabelo, fiz um coque elegante e coloquei meus brincos de pérola. Os únicos que minha mãe me deixou. Faziam anos que eu não me permitia usá-los. Quando terminei, me olhei de novo no espelho. A mesma mulher que dias antes chorava escondida no banheiro para não incomodar. Agora estava ali, firme, ereta, serena. Quase outra pessoa. Não, eu não era outra pessoa. Eu era eu novamente. Desci para a cozinha. Preparei um café forte, do jeito que eu gostava.
E sentei sozinha à mesa, ouvindo o silêncio da casa como se ele tivesse um novo significado. Enquanto bebia, lembrava de tudo o que suportei. As piadas sobre minha idade, os comentários sobre meu corpo, as comparações com mulheres mais novas, o desprezo, o abandono, o perfume jogado no meu rosto, e percebi que mesmo com tudo isso, eu ainda estava ali, inteira, dura, resistente como tecido de brim. Eu nunca fui fraca, só estava cansada. Ele desceu as escadas arrastando chinelos, reclamando que a água do banho estava fria e que a toalha não estava no lugar. Nem me viu sentada. Não percebeu que eu estava diferente. Homens assim nunca percebem nada além deles mesmos. "Cadê meu perfume novo?" perguntou, já revirando gavetas e bolsas. "Aquele caro." Quase ri. Quase deixei escapar a satisfação, mas continuei impassível, com uma calma que o deixou desconfortável. "Na penteadeira", respondi. "Arrumei ontem." Ele resmungou algo e subiu, batendo os pés como criança emburrada. Eu ouvi o frasco sendo aberto, ouvi o spray, ouvi outra borrifada, depois outra. Ele adorava exagerar em perfume. Era perfeito. Quando ele desceu, a camisa recém-passada exalava um cheiro suave, elegante, que eu sabia exatamente como se transformaria nos próximos minutos. "Vai sair?" perguntei, sem levantar os olhos do café. "Trabalhar", mentiu, como sempre. "Reunião importante." Sim, reunião importantíssima. Com R. Ele saiu batendo a porta, achando que estava no controle, achando que era esperto, achando que estava vivendo a história perfeita de homem que troca a esposa por uma mulher mais nova. Eu esperei 5 minutos. Fechei o punho devagar, como quem testa a força de uma linha firme antes de costurar, e sorri. Levantei-me, arrumei a mesa, lavei a xícara com delicadeza e, no espelho da sala, ajeitei um fio solto do meu cabelo. E então, pela primeira vez em anos, falei em voz alta, só para mim mesma. "Você não imagina o que está por vir." A sensação que tomou meu corpo foi indescritível. Não era vingança ainda, era renascimento. Eu me sentia jovem, viva, afiada, clara como água corrente. Meu corpo inteiro vibrava com a certeza de que aquele dia mudaria minha vida. E ele estava prestes a aprender que mulher nenhuma tem cheiro ruim, mas homem sujo tem, e o dele ia se espalhar pela cidade inteira. O relógio marcava pouco depois de 9 da manhã quando a mensagem chegou no celular dele. Sim, no celular dele, porque eu já sabia a senha. Ele achava que tinha mudado, mas homem acostumado a repetir padrão não muda nada por completo. O código novo era quase igual ao antigo. Bastou observar 2 vezes escondida atrás da porta. A tela acendeu enquanto eu arrumava a sala. E lá estava, R. "Estou na cafeteria. Quero sentir você de perto hoje." Eu fechei a cortina devagar, sem pressa, e deixei que a luz da manhã ficasse mais suave dentro da sala. Não era ciúme, não era dor, era satisfação. Uma satisfação que crescia como brasa bem alimentada. Sentei na poltrona e esperei. A sensação de calma era tão profunda que eu poderia bordar um vestido inteiro sem errar um ponto. Ele chegou na cafeteria às 9h22. Eu sei, porque eu estava de frente para o lugar. Dentro do carro do meu vizinho, o seu Agenor, um senhor aposentado que sempre foi discreto, mas que entendia melhor do que ninguém o prazer silencioso de ver um canalha se complicar sozinho. Agenor segurava a xícara de café enquanto observava pelo retrovisor. "Esse aí sempre me pareceu metido demais", comentou como quem fala do tempo. "Homem que se acha cheiroso assim, normalmente fede por dentro." Quase gargalhei. Da janela do carro, vi meu marido descendo todo arrumado, camisa clara, sapato engraxado e o perfume aplicado demais. Eu sabia contar só pelo brilho úmido no colarinho. Ele olhou em volta, ajeitou o cabelo com a mão e entrou no lugar com o peito estufado. O rei da cocada preta. Indo encontrar a amante como se fosse protagonista de novela barata. Só que aquele encontro ia marcar ele. Passaram-se 5 minutos. 10, 15,
E então aconteceu. Primeiro foi sutil, muito sutil. O garçom passou ao lado dele e fez uma leve careta, como se tivesse sentido um cheiro estranho, talvez vindo da rua. 2 minutos depois, a moça da mesa ao lado franziu o nariz. Depois, afastou a cadeira. Depois, olhou em volta buscando a origem. Meu marido ajeitou a gola da camisa, sem entender. Mais 1 minuto. Foi como se o ar ao redor dele começasse a mudar de cor. Não era só odor. Era a presença. Aquele tipo de cheiro que não engana, que não passa despercebido, que entra no nariz como tapa. E então, finalmente, R chegou. Uma mulher jovem, bonita, arrumada demais para um encontro casual. Ela entrou com sorriso, com leveza, procurando por ele. E encontrou. Quando chegou perto da mesa dele, o sorriso dela murchou. Não suavemente, murchou como flor que tomou geada. Ela parou no meio do caminho. Literalmente congelou. Vi a expressão dela se contorcer. Ela levou a mão ao nariz, depois tirou discretamente um lenço da bolsa. Tentou se aproximar mais um passo. Não conseguiu. Meu marido levantou confuso, olhando para os lados. E foi aí que acontece sempre. O cérebro humano demora para aceitar que o cheiro ruim é da própria pessoa. Ele começou a olhar para baixo, ao redor. Mas o rosto dele foi ficando vermelho. Ele encostou no próprio colarinho, puxando a camisa, farejando com medo. Uma dúvida horrorosa tomou conta da expressão dele. R deu 2 passos para trás. E disse a frase que eu esperei a vida inteira para ouvir. Meu Deus, é você? Ele ficou parado, sem chão, sem dignidade. O garçom passou perto, segurando a bandeja afastada do corpo, como quem evita espirro. Um casal na mesa do canto olhou diretamente para ele e cochichou. A mãe, com um bebê no colo, levantou as sobrancelhas e mudou de mesa. Uma menina pequena tapou o nariz. O perfume, aquele luxuoso, elegante, de frasco caro, finalmente tinha despertado, e agora estava fazendo seu trabalho: desintegrar o ego dele. Do carro, eu assistia tudo como se fosse cinema. Agenor tomou mais um gole de café e disse: Caprichou, hein? Eu sorria sem mostrar os dentes. Um sorriso fino, preciso. Um sorriso que só mulher que já sofreu demais consegue dar. Meu marido tentava salvar a situação. Eu acho que... Eu não tô sentindo nada. R recuou. Eu não posso ficar, ela disse, ajeitando a bolsa no ombro. Sinto muito, mas não dá. E saiu, sem beijo, sem abraço, sem promessa, sem final bonito. Ele ficou ali, sozinho, com o cheiro grudado na pele, com a vergonha tomando conta do corpo como febre, com a certeza de que algo estava errado com ele. Ele passou a mão no pescoço, esfregou, puxou a camisa, tentou cheirar o próprio ombro. Desespero puro. Eu fechei os olhos por um instante. Aquela não era a vingança inteira, nem de longe. Era só o começo, a primeira costura, a primeira marca, a primeira cicatriz. Minha mão fechou devagar no colo. A brasa estava virando fogo. Aquele encontro fracassado na cafeteria foi apenas o ensaio. O verdadeiro espetáculo, o clímax, ainda estava por vir. E ele veio no pior lugar possível para um homem vaidoso, egoísta e obcecado por aparência. A festa de aniversário do próprio irmão, onde toda a família dele estaria reunida. E onde todos, absolutamente todos, saberiam que ele era o cheiro ambulante da semana. No dia seguinte ao desastre com a amante, ele voltou para casa transtornado. Nenhum homem volta de um encontro desfeito daquele jeito, com a cabeça boa. Entrou empurrando a porta, jogou a mochila no sofá, chutou o tapete, arrancou a camisa como se estivesse queimando a pele. Foi direto para o banheiro. De lá, só se ouviu: Que inferno é esse? O chuveiro abriu no máximo. O barulho da água invadiu a casa. E ele esfregava com força, como se pudesse arrancar a própria pele para tirar o cheiro que insistia em voltar. Mas não saía. Eu sabia que não sairia tão cedo.
Aquele fixador tinha sido pensado justamente para isso. Quanto mais ele tentava, mais o cheiro se espalhava com o calor da pele. A vergonha dele estava apenas começando a fermentar. A família dele já vinha comentando há dias sobre a festa de aniversário do irmão mais novo. Um evento grande, cheio de convidados, parentes distantes, vizinhos, amigos do trabalho e, claro, uma vitrine perfeita para a destruição pública. Ele bem que tentou faltar. "Não tô passando bem", disse, evitando meu olhar. Mas a mãe dele mandou mensagem, pedindo para ele ir, nem que fosse só por meia hora. E ele, que sempre foi preocupado com a imagem diante da família, não teve coragem de recusar. Isso foi a melhor parte. Ele se arrumou com cuidado exagerado, tomou 2 banhos, passou desodorante caro, usou um perfume diferente, não o da amante, obviamente. Estava tão nervoso que chegou a abrir o armário e perguntar: "Você sente algum cheiro ruim?" Foi a primeira vez em anos que ele me fez uma pergunta sem deboche. Eu me aproximei devagar. Inclinei o rosto, como quem está avaliando. Respirei fundo atrás dele. "Nem um pouco", respondi com doçura calculada. "Pode ir tranquilo." E ele foi, achando que tinha vencido a batalha contra o odor. Mal sabia que o cheiro que Sueli preparou renascia no calor da pele. E era justamente isso que eu estava esperando. A festa estava cheia. Musiquinha tocando, mesa de salgados, crianças correndo, adultos conversando e rindo alto. Um ambiente vivo, iluminado, arejado, perfeito para espalhar um cheiro com rapidez. Eu fiquei na porta da área externa, observando de longe enquanto ele entrava. Primeiro tímido, depois confiante, achando que estava tudo controlado. Cumprimentou 2 pessoas, 3, 4, e então começou. Primeiro, a irmã dele coçou o nariz e se afastou meio disfarçada. Depois, a esposa do irmão franziu a testa. Depois, uma vizinha deu um passo para trás e olhou ao redor como se tivesse detectado gás vazando. Mas a parte boa é que ninguém suspeita primeiro da pessoa arrumada, perfumada, de camisa nova. Eles olhavam para o chão, para a mesa, para o cachorro, e eu, encostada na parede, via tudo como quem assiste a uma novela que finalmente faz justiça. Meu marido começou a suar. A gola da camiseta já estava úmida. O cheiro ativou. E veio como explosão. Foi instantâneo. Uma adolescente tapou o nariz. Um senhor de idade tossiu. Uma criança gritou: "Mãe, que cheiro horrível!" E pronto. Todo mundo ouviu. Todo mundo parou. Todo mundo olhou para ele. Ele congelou no meio da sala. Suas mãos tremiam levemente ao tocar o pescoço, como se buscasse uma explicação. Rubor subiu pelo rosto inteiro. O irmão dele chegou perto para dar um abraço e recuou na hora, com expressão de choque. "Cara, você tá sentindo isso?" Meu marido tentava negar, tentava sorrir, tentava parecer normal. "Acho que deve ter algo estragado por aqui. O cheiro tá vindo de você", disse a cunhada, sem piedade. A sala inteira silenciou. As pessoas se afastaram formando um círculo invisível, como se ele estivesse contaminado. Ele suava, 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 e quanto mais suava, mais o cheiro se intensificava. Era o corpo dele ativando o perfume maldito. Ele tentou disfarçar, indo até o banheiro. Mas quando passou pela mesa de bolo, o tio dele, o mais sincero e inconveniente de todos, soltou: "Meu Deus do céu, fulano! Você caiu dentro de quê?" As risadas vieram, descontroladas, involuntárias, culpadas, mas vieram. Meu marido praticamente correu para o banheiro, entrou e trancou a porta. E de lá, eu ouvi o pedido de socorro abafado: "Me ajuda, pelo amor de Deus! O que está acontecendo comigo?" Eu dei 2 passos para trás e deixei que o som da vergonha dele ecoasse pelo corredor. Eu não bati na porta. Eu não consolei. Eu não expliquei. Eu deixei ele viver, sozinho, o próprio cheiro, o próprio fracasso, o próprio deboche devolvido, a própria arrogância desintegrada, porque naquela festa
Na frente da própria família, ele descobriu que a humilhação tem cheiro. E dessa vez, não era o meu. Ele saiu do banheiro como um homem derrotado, não derrotado por mim, derrotado por si mesmo. O que eu fiz foi apenas virar o espelho na direção dele. Os olhos vermelhos, a camisa colada de suor, o cabelo grudado na testa e aquele cheiro. Aquele cheiro que o seguia como sombra amaldiçoada. Quando ele abriu a porta, encontrou a sala meio vazia. As pessoas tinham se afastado naturalmente. A festa continuava, mas ele já não fazia parte dela. A mãe dele tentou disfarçar a cara de nojo, passando a mão rapidamente no nariz antes de segurar os ombros dele. Meu filho, você quer ir embora um pouco? Um pouco era a maneira educada de dizer: pelo amor de Deus, vá embora agora. Ele assentiu sem discutir. Desceu as escadas da casa do irmão, como quem desce degraus de tribunal, carregando a própria sentença no corpo. Eu fui atrás, mas não para ajudá-lo. Fui para testemunhar a queda inteira, da porta até o fim. Na calçada, ele ainda tentava entender o que estava acontecendo. Isso não é normal, dizia, apertando o colarinho. Isso não pode ser normal. Como se o mundo tivesse conspirado contra ele. Como se fosse vítima de alguma maldição cósmica e não das próprias escolhas. Ele abriu a porta do carro, mas antes de entrar, percebeu algo horrível. O cheiro estava grudado no banco. O couro absorveu. O carro inteiro começou a virar uma câmara de tortura olfativa. Meu Deus! Ele murmurou. O que é isso? O que eu fiz para merecer isso? O que ele fez? Eu poderia listar uma vida inteira. Mas fiquei em silêncio. Ele entrou no carro mesmo assim. Não tinha opção. E eu fiquei observando enquanto ele arrancava, desesperado, acelerando mais do que devia, como se pudesse fugir do próprio corpo. Mas o cheiro ia com ele. Meia hora depois, ele voltou para casa. O cheiro chegava antes dele. Era quase palpável, como onda quente chegando antes do vento. Ele entrou correndo, jogou a camisa no chão, foi direto para o chuveiro. De novo. Esfregou com sabonete forte, depois com álcool, depois com vinagre, depois com bicarbonato. O banheiro parecia um laboratório desastroso. Eu fiquei na porta, observando, com o braço cruzado. Ele não percebeu minha presença até o desespero explodir. Eu não sei mais o que fazer, gritou, empurrando o shampoo no chão. Isso não é normal, isso não é humano, isso não sai de mim. Era isso mesmo. Não era humano, nem natural, nem comum. Era a soma de anos de humilhação fermentando e voltando para ele em forma de cheiro. Eu entrei calmamente. Ele estava com a toalha enrolada na cintura, a pele vermelha de tanto esfregar. E foi naquele momento, diante da completa vulnerabilidade dele, que eu vi. Ele não era forte. Nunca foi. Era só barulho, só teatro, só vaidade. Um homem que se achava imenso, mas que desmoronava diante do próprio reflexo. O que eu tenho? Ele perguntou com a voz trêmula. Tô doente? Tem algo errado comigo? Eu poderia ter dito. Poderia ter revelado tudo naquele instante. Mas não. Não ainda. Eu deixei ele sentir o gosto da dúvida, da vergonha, do medo. Procura um médico, respondi com frieza. Deve ser algo interno. A expressão dele se partiu. Ele acreditou. Inteiramente. E no dia seguinte, ele foi. O consultório ficou impregnado. O médico manteve a compostura, mas a enfermeira abriu a janela. Uma criança na recepção tapou o nariz. Um senhor trocou de assento. Quando finalmente o chamaram, o médico fez exames, mediu pressão, pediu exames laboratoriais e disse: não há absolutamente nada de errado com sua saúde, nenhuma infecção, nada. Ele ficou pálido. Pálido como quem recebe diagnóstico de morte. Mas, e o cheiro? Perguntou quase sussurrando. Doutor, eu tô fedendo. Eu tô fedendo muito. O médico respirou fundo, ajustou os óculos e respondeu com a frieza científica de quem vê isso todos os dias sem ver nada. Cheiro é reflexo de hábitos, de estilo de vida.
de escolhas, de higiene emocional e social. Como assim? Emocional? O corpo fala. E às vezes ele fala alto demais. Ele saiu do consultório cambaleando, sem saber se estava sendo insultado ou diagnosticado. Mas, de qualquer forma, o efeito foi imediato. Ele teve que contar para a família, contar que tinha um problema, que não sabia o que estava acontecendo, que estava sendo olhado torto no trabalho, que a esposa do irmão quase expulsou ele da festa. E a família não teve piedade. Deve ser estresse. Deve ser culpa. Deve ser coisa mal resolvida. Deve ser aquele seu jeito de se achar demais. Deve ser sua consciência. Cada frase era uma agulhada na vaidade dele. E eu observava tudo de longe, sem me apressar, sem forçar nada, sem dizer, eu avisei. Só acompanhando, como quem assiste uma peça de teatro em que o protagonista percebe, tarde demais, que foi ele mesmo quem amarrou a corda em volta do próprio pescoço. E enquanto ele afundava em vergonha, pânico e paranoia, eu estava me preparando para a última parte, a revelação, o golpe final. O momento em que todo o cheiro, toda a dor, toda a humilhação, toda a podridão dele seria devolvida sem filtro. A casa estava silenciosa quando ele voltou do médico. Era aquele silêncio pesado, de hospital, de sala de espera, de notícia ruim. Ele entrou devagar, quase arrastando os pés, como um menino que sabe que fez algo imperdoável e não sabe como esconder. Eu estava sentada na mesa da sala, revisando alguns tecidos velhos. Não porque eu precisava, mas porque queria estar exatamente ali, exatamente daquela forma, quando ele cruzasse a porta. Ele olhou para mim com os olhos vazios. O médico disse que não tem nada de errado comigo, murmurou. Mas eu sei que tem. Eu sinto. Todo mundo sente. Colocou as mãos no rosto. Eu tô fedendo. Eu tô fedendo demais. E eu não sei de onde vem. Aquela frase, dita daquele jeito, teria me destruído anos atrás. Hoje, só me confirmava que o momento havia chegado. Me levantei devagar. Caminhei até ele. Parei perto o bastante para sentir o cheiro. Não mais o cheiro da essência, mas o cheiro do medo, da insegurança, do ego quebrado. Ele me olhou como se eu fosse a última corda em que podia se agarrar. O que está acontecendo comigo? Me ajuda! Eu respirei fundo. Respirei como quem segura a emoção por um segundo, só para ter certeza de que nada vai tremer na voz. E disse, você quer mesmo saber o que está acontecendo? Ele assentiu, os olhos marejados. Nunca o vi tão pequeno. Nunca o vi tão... nu. Eu fui até a cristaleira. Abri a porta, peguei a caixa azul marinho, a caixa da amante, R. Coloquei na mesa. Depois, tirei de dentro dela um pequeno frasco elegante de vidro. O frasco que Sueli me ajudou a montar. O frasco onde eu coloquei a essência. O frasco que ele usou achando que era perfume caro. Coloquei diante dele. Ele arregalou os olhos. O que é isso? Eu sentei, cruzei as pernas, apoiei os braços na mesa e o encarei diretamente, sem piscar. Isso, disse com calma, é o cheiro da sua própria arrogância. Ele engoliu seco. Você fez isso comigo? Levantei uma sobrancelha. Fiz, com a mesma delicadeza com que você jogou perfume na minha cara e disse que eu fedia a velho. Ele levou a mão à boca. Um som escapou. Meio soluço, meio gemido. Era a primeira vez que ele realmente entendia. Mas por quê? Sorri devagar. Um sorriso pequeno, elegante, de mulher que finalmente respirou depois de anos sufocada. Por que você precisava sentir o que é ser reduzido a um cheiro? Por que você precisava descobrir quem você é quando o perfume acaba? Porque você achou que idade tinha cheiro, respondi. E descobriu que quem fede é o caráter. Ele desabou na cadeira, sem argumentos, sem coragem, sem nada. Só restou ali o homem que ele sempre foi, só que sem o verniz, sem o teatro, sem a máscara. Finalmente autêntico.
finalmente exposto. Eu respirei fundo, me levantei e caminhei até a porta. Você vai embora? Ele perguntou com a voz trêmula. Vou. Peguei minha bolsa. E você também vai. Amanhã. Amanhã? Amanhã você sai desta casa. Mas a vergonha passa, o cheiro também. O que não passa é o que você fez. Eu só devolvi. E devolvi limpo. Ele ficou me encarando com expressão vazia. Não pediu desculpas. Não chorou por arrependimento. Chorou por perda. Perda do controle, do ego, da imagem. E era exatamente isso que eu queria. Abri a porta. E antes que você pergunte, completei. Eu não fiz isso por vingança apenas. Fiz para você nunca mais esquecer que mulher nenhuma tem cheiro ruim. Mas homem sem caráter. Fede para sempre. Saí. Fechei a porta atrás de mim, e quando o ar fresco da rua tocou meu rosto, eu senti. Não era cheiro, não era perfume. Era a liberdade entrando nos meus pulmões. E pela primeira vez em muitos, muitos anos, eu me senti viva. Se você chegou até aqui, me conte. O que você faria no meu lugar? Deixe sua opinião nos comentários e sugira novas histórias. E não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, a gente transforma dor em força e justiça em satisfação.